Além da Muralha do Sono, 1919, por H.P. Lovecraft. Sinto que o sono se apodera de mim. Shakespeare. Frequentemente me pergunto se a maioria da humanidade já parou para refletir sobre a ocasional e titânica importância dos sonhos e do mundo obscuro a que pertencem. Embora a maior parte de nossas visões noturnas talvez não passe de reflexos tênues e fantásticos de nossas experiências diurnas, Freud que me perdoe com seu pueril simbolismo, ainda resta uma certa parcela cuja natureza imaterial e etérea não permite uma interpretação comum. Seu efeito, ao mesmo tempo vago e inquietante, sugere vislumbres mínimos de uma esfera de existência mental tão importante quanto a vida física, mas separada desta por uma barreira quase intransponível. Pela minha experiência, não posso duvidar de que o homem, ao perder a consciência terrena, realmente viaja por outra existência incorpórea, de natureza muito diferente da vida que conhecemos. Dessa outra vida, apenas as mais tênues e indistintas lembranças permanecem após o despertar. A partir dessas memórias turvas e fragmentárias, podemos inferir muito, mas provar pouco. Podemos supor que nos sonhos, a vida, a matéria e a vitalidade, tal como as conhecemos na Terra, não sejam necessariamente constantes, e que tempo e espaço não existam como nossos sentidos despertos os compreendem. Às vezes, chego a acreditar que essa vida menos material seja a nossa verdadeira existência, e que nossa breve passagem pelo globo terrestre não passe de um fenômeno secundário ou meramente virtual. Foi de um devaneio juvenil, repleto de especulações desse tipo, que despertei certa tarde no inverno de 1900 a 1901, quando um homem foi trazido ao Hospital Psiquiátrico Estadual onde eu trabalhava como interno. Seu nome, registrado nos documentos, era Joe Slater, ou Slater, e sua aparência correspondia à de um típico habitante das montanhas Catskill, um dos estranhos e repulsivos descendentes de um primitivo povoado camponês colonial, cujo isolamento por quase 3 séculos nos recônditos montanhosos de uma região pouco visitada fez com que mergulhassem em uma espécie de degeneração bárbara, em vez de avançarem junto com seus irmãos mais afortunados das áreas densamente povoadas. Entre esse povo peculiar, que corresponde exatamente ao elemento decadente do chamado white trash do Sul, leis e moralidade são inexistentes, e seu nível mental geral é provavelmente inferior ao de qualquer outro segmento da população nativa americana. Joe Slater, que chegou à instituição sob a vigilante custódia de 4 policiais estaduais e foi descrito como um indivíduo extremamente perigoso, certamente não parecia apresentar sinais dessa periculosidade quando o vi pela primeira vez. Embora fosse bem mais alto que a média e possuísse um porte físico robusto, sua aparência sugeria uma estupidez inofensiva e absurda. Isso se devia à palidez azulada e sonolenta de seus pequenos olhos aguados, à escassez da barba amarelada, sempre negligenciada e nunca raspada, e ao modo como seu lábio inferior, grosso e pesado, pendia de maneira apática. Sua idade era desconhecida, pois entre os seus não existiam registros familiares nem laços familiares permanentes. Mas devido à calvície na parte frontal da cabeça e ao estado precário de seus dentes, o cirurgião-chefe o classificou como um homem de aproximadamente 40 anos. A partir dos documentos médicos e jurídicos, conseguimos reunir tudo o que havia sido registrado sobre seu caso. Esse homem, um vagabundo, caçador e armadilheiro, sempre parecera estranho aos olhos de seus primitivos companheiros. Costumava dormir além do tempo considerado normal e, ao despertar, frequentemente falava de coisas desconhecidas de um modo tão bizarro que até mesmo uma população sem imaginação se sentia aterrorizada. Não que sua linguagem fosse incomum, pois ele nunca falava nada além do patós vulgar de sua região, mas o tom e o conteúdo de suas palavras eram de uma selvageria tão enigmática que ninguém conseguia ouvi-lo sem inquietação. O próprio Slater, em geral, se mostrava tão aterrorizado e confuso quanto seus ouvintes e, dentro de 1 hora após acordar, já havia esquecido tudo o que dissera, ou ao menos o que o havia levado a dizê-lo, recaindo em um estado de apática normalidade, semelhante ao dos outros habitantes das colinas. À medida que Slater envelhecia, seus distúrbios matutinos pareciam aumentar em frequência e intensidade, até que, cerca de 1 mês antes de sua chegada à instituição, ocorreu a chocante tragédia que levou sua prisão pelas autoridades. Certo dia, próximo ao meio-dia, após um sono profundo iniciado em meio a uma bebedeira de uísque por volta das 5 da tarde anterior,
O homem despertou de forma abrupta, soltando uivos tão horrendos e sobrenaturais que vários vizinhos correram até sua cabana. Um antro imundo onde vivia com uma família tão indescritível quanto ele. Então, irrompeu para fora na neve, ergueu os braços para o alto e começou a dar uma série de saltos verticais, enquanto gritava sua determinação de alcançar uma cabana grande, muito grande, com brilho no teto, nas paredes e no chão, e com uma música alta e esquisita vindo de longe. Quando 2 homens de estatura mediana tentaram contê-lo, Slater lutou com uma força e fúria maníacas, gritando sobre seu desejo e necessidade de encontrar e matar uma certa coisa que brilha, treme e ri. Por fim, após derrubar momentaneamente um de seus capturadores com um golpe repentino, lançou-se sobre o outro em um êxtase demoníaco de sede de sangue, urrando de forma infernal que saltaria alto no ar e queimaria qualquer coisa que tentasse detê-lo. A essa altura, familiares e vizinhos já haviam fugido em pânico, e quando os mais corajosos retornaram, Slater havia desaparecido, deixando para trás um amontoado irreconhecível e disforme daquilo que, 1 hora antes, fora um homem vivo. Nenhum dos montanheses ousou persegui-lo, e é provável que teriam aceitado com alívio sua morte pelo frio. Mas, algumas manhãs depois, ouviram seus gritos vindos de um desfiladeiro distante e perceberam que, de alguma forma, ele havia sobrevivido, e que seria necessário removê-lo de algum modo. Formou-se, então, um grupo armado de busca, cuja finalidade, seja lá qual tenha sido inicialmente, acabou se transformando na missão de uma patrulha do xerife, depois que um dos impopulares policiais estaduais, por acaso, avistou os rastreadores, os interrogou e, por fim, juntou-se a eles. No 3º dia, Slater foi encontrado inconsciente no oco de uma árvore e levado à prisão mais próxima, onde alienistas de Albany o examinaram assim que ele recobrou os sentidos. Para eles, contou uma história simples. Disse que havia adormecido ao pôr do sol após beber uma grande quantidade de álcool. Ao acordar, encontrou-se de pé, com as mãos ensanguentadas sobre a neve diante de sua cabana, com o cadáver mutilado de seu vizinho, Peter Slater, a seus pés. Horrorizado, fugiu para a floresta numa tentativa confusa de escapar da cena do que deveria ter sido seu próprio crime. Além desses fatos, parecia não saber de mais nada, e nem mesmo o questionamento hábil de seus interrogadores conseguiu extrair qualquer informação adicional. Naquela noite, Slater dormiu tranquilamente e na manhã seguinte despertou sem nenhum traço notável, exceto por uma leve alteração na expressão. O Dr. Barnard, que vinha observando o paciente, acreditou notar um brilho peculiar nos olhos azul claros e uma quase imperceptível rigidez nos lábios flácidos, como se houvesse uma centelha de determinação inteligente. No entanto, ao ser questionado, Slater retornou ao habitual vazio mental dos habitantes das montanhas, apenas repetindo o que já havia dito no dia anterior. Na 3ª manhã, ocorreu o primeiro dos ataques mentais do homem. Após demonstrar certo desconforto durante o sono, ele irrompeu em um frenesi tão poderoso que foi necessária a força combinada de 4 homens para contê-lo em uma camisa de força. Os alienistas ouviram suas palavras com grande atenção, pois sua curiosidade havia sido aguçada ao extremo pelas histórias sugestivas, porém confusas e contraditórias, contadas por sua família e vizinhos. Slater delirou por mais de 15 minutos, balbuciando em seu dialeto rude sobre imensos edifícios de luz, oceanos de espaço, música estranha e montanhas e vales sômbrios. No entanto, mais do que qualquer outra coisa, ele insistia em falar sobre uma misteriosa entidade flamejante que tremia, ria e zombava dele. Essa vasta e imprecisa presença parecia ter-lhe causado um terrível mal, e seu maior desejo era destruí-la em uma vingança triunfante. Para alcançá-la, dizia ele, precisava atravessar abismos de vazio, queimando todos os obstáculos que se interpusessem em seu caminho. Assim transcorreu seu discurso, até que de maneira abrupta ele silenciou. O fogo da loucura desapareceu de seus olhos, e num espanto apático fitou seus interrogadores, perguntando por que estava amarrado. O Dr. Barnard afrouxou as tiras de couro que o prendiam e não as recolocou até a noite, quando conseguiu persuadir Slater a vesti-las novamente por vontade própria, para seu próprio bem. O homem agora admitia que por vezes falava de maneira estranha, embora não soubesse o motivo. No decorrer de uma semana, ocorreram mais 2 ataques, mas deles os médicos aprenderam pouco. Por muito tempo, especularam sobre a origem das visões de Slater.
pois como ele não sabia ler nem escrever e aparentemente jamais ouvira uma lenda ou conto de fadas, a grandiosidade de suas descrições era totalmente inexplicável. Que suas visões não provinham de nenhum mito ou romance conhecido tornou-se ainda mais evidente pelo fato de que o infeliz lunático se expressava apenas em sua linguagem simples e rudimentar. Ele delirava sobre coisas que não compreendia e que não conseguia interpretar. Coisas que afirmava ter vivenciado, mas que não poderia ter aprendido por meio de qualquer narrativa normal ou coerente. Os alienistas logo concordaram que sonhos anormais eram a raiz do problema. Sonhos cuja vividez poderia, por certo tempo, dominar completamente a mente desperta desse homem, cuja inferioridade mental era evidente. Com a devida formalidade, Slater foi julgado pelo assassinato, absolvido por insanidade e enviado à instituição onde eu ocupava um posto tão humilde. Mencionei anteriormente que sou um especulador constante sobre a vida onírica, e disso você pode inferir a avidez com que me dediquei ao estudo desse novo paciente, assim que compreendi completamente os detalhes de seu caso. Ele parecia perceber em mim certa simpatia, nascida, sem dúvida, do interesse que eu não conseguia disfarçar e da maneira gentil com que o interrogava. Não que ele me reconhecesse durante seus ataques, quando eu escutava em suspense suas caóticas, porém cósmicas, descrições verbais. Mas ele sabia quem eu era nos momentos de tranquilidade, quando se sentava à janela gradeada tecendo cestos de palha e salgueiro, talvez ansiando pela liberdade das montanhas que jamais voltaria a desfrutar. Sua família nunca o visitou. Provavelmente já havia encontrado outro chefe temporário, como costuma acontecer entre os decadentes habitantes das montanhas. Com o tempo, comecei a sentir um assombro avassalador diante das concepções insanas e fantásticas de Joe Slater. O homem em si era lastimavelmente inferior tanto em intelecto quanto em linguagem. Mas suas visões grandiosas e titânicas, embora descritas em um dialeto bárbaro e desconexo, eram sem dúvida manifestações que apenas uma mente superior ou até mesmo excepcional poderia conceber. Muitas vezes me perguntava como a imaginação entorpecida de um degenerado das Cats poderia evocar imagens cuja própria existência sugeria uma centelha latente de genialidade. Como poderia um rústico ignorante ter sequer uma noção daqueles reinos cintilantes de radiante esplendor e vastidão cósmica sobre os quais Slater delirava em seu frenesi furioso? Cada vez mais eu me inclinava a acreditar que, na personalidade lamentável que se encolhia diante de mim, residia o núcleo desordenado de algo além da minha compreensão. Algo infinitamente além da compreensão de meus colegas médicos e cientistas, mais experientes, porém menos imaginativos. E, no entanto, eu não conseguia extrair nada de concreto do homem. O máximo que minhas investigações revelaram foi que, em uma espécie de vida onírica semi-incorpórea, Slater vagava ou flutuava por vales, prados, jardins, cidades e palácios de luz resplandecente, em uma região ilimitada e desconhecida pelo homem. Lá, ele não era um camponês ou um degenerado, mas uma criatura de importância e vitalidade intensa, movendo-se com orgulho e autoridade, sendo detido apenas por um certo inimigo mortal que parecia possuir uma forma visível, porém etérea, e que não parecia ter aparência humana, pois Slater nunca se referia a ele como um homem, mas apenas como uma coisa. Essa coisa havia cometido contra Slater algum crime hediondo e inominável, pelo qual o louco, se é que de fato era louco, ansiava por vingança. Pela maneira como Slater falava de sua relação com essa entidade, deduzi que ambos haviam se encontrado em termos de igualdade, que, em sua existência onírica, o homem era, ele próprio, uma criatura luminosa da mesma natureza de seu inimigo. Essa impressão foi reforçada por suas frequentes referências a voar através do espaço e incendiar tudo o que se interpusesse em seu caminho. No entanto, tais concepções eram formuladas em palavras rústicas, completamente inadequadas para expressá-las, o que me levou à conclusão de que, se um verdadeiro mundo dos sonhos existisse, a linguagem oral não era seu meio de transmissão de pensamentos. Seria possível que a alma onírica que habitava esse corpo inferior estivesse desesperadamente tentando comunicar coisas que a língua tosca e hesitante da ignorância era incapaz de expressar. Poderia ser que eu estivesse diante de emanações intelectuais que explicariam o mistério, caso eu aprendesse a descobri-las e interpretá-las. Não falei dessas coisas aos médicos mais velhos, pois a meia-idade é cética, cínica e avessa a aceitar novas ideias. Além disso,
O diretor da instituição havia recentemente me advertido, de maneira paternal, que eu estava me sobrecarregando de trabalho, que minha mente precisava de descanso. Sempre acreditei que o pensamento humano consistia, fundamentalmente, em movimentos atômicos ou moleculares, conversíveis em ondas etéreas de energia radiante, como calor, luz e eletricidade. Essa crença cedo me levou a contemplar a possibilidade da telepatia ou da comunicação mental por meio de um aparato adequado. E ainda nos tempos de faculdade, preparei um conjunto de instrumentos de transmissão e recepção, semelhantes aos dispositivos pesados empregados na telegrafia sem fio daquela época rudimentar, anterior ao rádio. Testei-os com um colega de estudos, mas não obtendo resultados, logo os guardei junto a outros objetos científicos para possível uso futuro. Agora, movido por um intenso desejo de sondar a vida onírica de Joe Slater, procurei novamente por esses instrumentos e passei vários dias reparando-os para que estivessem operacionais. Quando finalmente os reativei, não perdi nenhuma oportunidade de testá-los. A cada surto violento de Slater, prendia o transmissor à sua testa e o receptor à minha, ajustando continuamente as frequências para hipotéticas ondas de energia intelectual. Eu tinha pouca ideia de como essas impressões mentais, caso transmitidas com sucesso, despertariam uma resposta inteligível em meu cérebro, mas estava certo de que poderia detectá-las e interpretá-las. Assim, continuei meus experimentos sem informar ninguém sobre sua verdadeira natureza. Foi no dia 21 de fevereiro de 1901 que o fenômeno finalmente ocorreu. Ao olhar para trás através dos anos, percebo quão irreal tudo parece. E às vezes me pergunto se o velho Dr. Fenton não estava certo ao atribuir tudo à minha imaginação exaltada. Recordo que ele me ouviu com grande gentileza e paciência quando lhe relatei o ocorrido, mas depois me receitou um calmante e providenciou uma licença de 6 meses, na qual parti na semana seguinte. Naquela noite fatídica, eu estava tomado por uma agitação febril, pois, apesar dos cuidados diligentes que recebera, Joe Slater estava sem dúvida à beira da morte. Talvez fosse a falta de sua liberdade nas montanhas, ou talvez o turbilhão em seu cérebro houvesse se tornado insuportável para seu físico entorpecido. De qualquer modo, a chama de sua vitalidade vacilava no corpo decadente. Próximo ao fim, ele estava sonolento, e conforme a escuridão caía, mergulhou em um sono inquieto. Não o amarrei na camisa de força, como era costume quando dormia, pois vi que estava fraco demais para ser perigoso, mesmo que despertasse novamente em meio ao delírio antes de partir. Mas posicionei em sua cabeça e na minha as extremidades de meu rádio cósmico, nutrindo uma última e desesperada esperança de captar uma mensagem do mundo dos sonhos no breve tempo que ainda restava. Na cela conosco estava um enfermeiro, um sujeito medíocre que não compreendia o propósito do aparato nem pensou em questionar minha conduta. Com o passar das horas, vi sua cabeça pender desajeitadamente em sono, mas não o incomodei. Eu mesmo, embalado pela respiração ritmada do homem saudável e do homem moribundo, devo ter cochilado pouco depois. O som de uma melodia estranhamente lírica foi o que me despertou. Acordes, vibrações e êxtases harmônicos ecoavam apaixonadamente por toda parte, enquanto minha visão extasiada era subitamente tomada pelo espetáculo grandioso da beleza absoluta. Paredes, colunas e arquitraves de fogo vivo resplandeciam ao redor do ponto onde eu parecia flutuar no ar, estendendo-se para cima até uma abóbada infinitamente alta, de esplendor indescritível. Misturando-se a essa exibição de magnificência palaciana, ou antes, substituindo-a em rotação caleidoscópica, surgiam vislumbres de vastas planícies e graciosos vales, altas montanhas e grutas convidativas, cobertas por todos os atributos de paisagem que meus olhos maravilhados podiam conceber, e ainda assim formadas inteiramente de uma substância luminosa, etérea, plástica, cuja consistência parecia ser tanto espiritual quanto material. Enquanto contemplava essa visão, percebi que minha própria mente detinha a chave para essas metamorfoses encantadoras, pois cada paisagem que surgia era aquela que meu pensamento mutável mais ansiava ver. Nesse reino elísio, eu não era um estranho, pois cada visão e som me eram familiares, como haviam sido por incontáveis eras de eternidade antes, e seriam por eternidades semelhantes por vir. Então, a resplandecente aura de meu irmão de luz aproximou-se e manteve comigo um colóquio, alma com alma, em uma troca silenciosa e perfeita de pensamentos.
A hora era de triunfo iminente, pois não estava meu companheiro prestes a escapar, enfim, de um degradante cativeiro periódico? Ele se libertaria para sempre e se prepararia para perseguir o opressor amaldiçoado até os confins mais remotos do éter, onde sobre ele desceria uma vingança cósmica flamejante que abalaria as esferas. Flutuamos assim por um breve tempo, quando comecei a perceber um leve borrão e desvanecimento dos objetos ao nosso redor, como se alguma força estivesse me chamando de volta à Terra, para onde menos desejava retornar. A forma ao meu lado pareceu sentir a mudança também, pois gradualmente trouxe seu discurso a uma conclusão e preparou-se para partir, esvaindo-se da minha visão em um ritmo ligeiramente mais lento do que os outros objetos. Mas alguns pensamentos foram trocados e compreendi que tanto eu quanto o ser luminoso estávamos sendo chamados de volta ao cativeiro, embora para meu irmão de luz fosse a última vez. O invólucro decadente daquele planeta desprezível estava prestes a se desfazer. Em menos de uma hora, meu companheiro estaria livre para perseguir o opressor pela Via Láctea, além das estrelas visíveis, até os limites da própria infinitude. Uma sensação de choque bem definida separa minha última impressão da cena desvanecente de luz do meu súbito e um tanto envergonhado despertar, ao me endireitar na cadeira e ver a figura agonizante no leito mover-se hesitante. Joe Slater estava de fato despertando, embora provavelmente pela última vez. Ao olhar mais de perto, notei que em suas faces pálidas agora brilhavam manchas de cor que nunca antes estiveram ali. Os lábios também pareciam incomuns, estando firmemente comprimidos, como se contivessem a força de um caráter mais forte do que o de Slater. Por fim, todo o rosto começou a se enrijecer e a cabeça virou-se inquieta, com os olhos ainda fechados. Não despertei o enfermeiro adormecido, mas reajustei as faixas ligeiramente desalinhadas do meu rádio telepático, determinado a captar qualquer mensagem de despedida que o sonhador pudesse transmitir. De repente, a cabeça virou-se bruscamente na minha direção e os olhos se abriram, fazendo-me encará-los com espantada incredulidade diante do que presenciei. O homem que havia sido Joe Slater, o decadente das montanhas Catskill, agora me fitava com um par de olhos luminosos e arregalados, cujo azul parecia ter se aprofundado sutilmente. Não havia traços de loucura ou degeneração naquele olhar, e eu tive certeza absoluta de que estava diante de um rosto por trás do qual residia uma mente ativa e de elevada ordem. Nesse instante, minha mente tornou-se consciente de uma influência externa constante atuando sobre ela. Fechei os olhos para concentrar-me mais profundamente e fui recompensado com o conhecimento inequívoco de que, finalmente, minha tão esperada mensagem mental havia chegado. Cada ideia transmitida formava-se rapidamente em minha mente, e embora nenhuma linguagem real fosse utilizada, minha associação habitual entre conceito e expressão era tão forte que parecia estar recebendo a mensagem em inglês comum. Joe Slater está morto. Veio a voz ou agência aterradora do outro lado do véu do sono. Meus olhos se abriram, voltando-se para o leito de dor com uma curiosidade horrorizada. Mas os olhos azuis ainda me fitavam calmamente, e a expressão permanecia animada com inteligência. É melhor que ele esteja morto, pois era incapaz de suportar o intelecto ativo de uma entidade cósmica. Seu corpo grosseiro não podia passar pelos ajustes necessários entre a vida etérea e a vida planetária. Ele era demasiado animal, pouco homem, e, no entanto, foi por meio de sua deficiência que você veio a me descobrir, pois as almas cósmicas e planetárias jamais deveriam se encontrar. Ele tem sido meu tormento e minha prisão diária por 42 dos seus anos terrestres. Sou uma entidade como aquela que você próprio se torna na liberdade do sono sem sonhos. Sou seu irmão de luz e já flutuei ao seu lado nos vales resplandecentes. Não me é permitido revelar ao seu eu desperto da Terra a verdade sobre seu verdadeiro ser, mas todos nós somos viajantes de vastos espaços e errantes por muitas eras. No próximo ano, posso estar habitando o sombrio Egito que você chama de antigo, ou no cruel império de Tsanshan, que existirá daqui a 3.000 anos. Você e eu já derivamos para os mundos que giram ao redor do rubro Arcturus e habitamos os corpos dos filósofos insetos que rastejam orgulhosamente sobre a quarta lua de Júpiter. Quão pouco sabe o eu terrestre sobre a vida e sua vastidão. E, de fato, quão pouco deveria saber para sua própria tranquilidade. Sobre o opressor, não posso falar. Vocês na Terra já sentiram sua presença distante sem perceber.
Vocês que, sem saber, deram ao seu farol trêmulo o nome de Algol, a estrela demônio. É para enfrentar e derrotar o opressor que tenho lutado em vão por eras, preso às limitações de um corpo. Esta noite parto como uma nêmesis, carregando uma vingança justa e flamejante de cataclismo. Observe-me no céu, próximo à estrela demônio. Não posso falar por mais tempo, pois o corpo de Joe Slater está esfriando e enrijecendo, e o cérebro grosseiro já não vibra como eu desejo. Você tem sido meu amigo no cosmos, meu único amigo neste planeta, a única alma que sentiu e buscou por mim dentro da repulsiva forma que jaz sobre este leito. Nos encontraremos novamente, talvez nas névoas brilhantes da espada de Orion, talvez em um planalto desolado da Ásia pré-histórica, talvez em sonhos esquecidos esta noite, talvez em alguma outra forma daqui a um éon, quando o sistema solar já tiver sido varrido para longe. Nesse momento, as ondas de pensamento cessaram abruptamente, e os olhos pálidos do sonhador, ou devo dizer do morto, começaram a adquirir um brilho vítreo e inexpressivo. Meio atordoado, atravessei o quarto até o leito e toquei seu pulso, mas encontrei-o frio, rígido e sem vida. As faces amareladas empalideceram novamente e os lábios grossos se entreabriram, revelando as repulsivas presas apodrecidas do degenerado Joe Slater. Estremeci, puxei um cobertor sobre o rosto hediondo e despertei o enfermeiro. Em seguida, saí da cela e fui silenciosamente para o meu quarto. Sentia um desejo insistente e inexplicável por um sono cujos sonhos eu não me lembraria. O clímax. Que simples relato científico pode se gabar de um efeito retórico como esse? Limitei-me a registrar certos acontecimentos que me pareceram fatos, permitindo-lhe interpretá-los como quiser. Como já admiti, meu superior, o velho Dr. Fenton, nega a realidade de tudo o que relatei. Ele insiste que eu estava esgotado pelo estresse nervoso e necessitava urgentemente das longas férias com salário integral que tão generosamente me concedeu. Ele me assegura, sob sua honra profissional, que Joe Slater não passava de um paranoico de nível baixo, cujas ideias fantásticas devem ter se originado das rústicas histórias folclóricas herdadas que circulam mesmo nas comunidades mais decadentes. Ele me diz tudo isso, e, no entanto, não consigo esquecer o que vi no céu na noite após a morte de Slater. Para que não pense que sou uma testemunha parcial, deixarei que outra pena adicione este testemunho final, que talvez forneça o clímax que você espera. Cito, na íntegra, o seguinte relato sobre a estrela Nova Persei, extraído das páginas do eminente astrônomo Professor Garrett P. Service. Em 22 de fevereiro de 1901, uma nova estrela maravilhosa foi descoberta pelo Dr. Anderson, de Edimburgo, não muito longe de Algol. Nenhuma estrela era visível naquele ponto antes. Em menos de 24 horas, o estranho astro tornou-se tão brilhante que ofuscava a capela. Em 1 ou 2 semanas, sua luminosidade diminuiu visivelmente, e no decorrer de alguns meses tornou-se praticamente imperceptível a olho nu.